Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos de volta agora ao Seminário Pesquisa China Contemporânea. Essa é a sessão de artes. Meu nome é Mariana Raceueta, eu sou da parte da comissão organizadora do Seminário Pesquisa China Contemporânea, que nesse ano chega na nossa 5ª edição. Então, alguns recadinhos antes da gente começar essa sessão. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, queria pedir para vocês não esquecerem de dar o like na transmissão aqui do YouTube. E também seguir a página do IFISH Unicamp. E se inscrever. E mais importante, ativa o sininho para receber o aviso durante esses 2 dias, quando cada GT e cada palestra estiver para começar. Aproveitando também, queria pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter, no @pesquisarchina, para não perder nenhuma atualização sobre os eventos. Sobre a questão dos certificados, durante os últimos 45 minutos da sessão, nós compartilharemos no chat do YouTube o link para preencher a ata de presença. E para quem quiser receber o certificado, precisa comparecer em ao menos 2 palestras da manhã e 4 GTs. Aproveito também para lembrar que hoje, depois dessa sessão, a gente vai ter o nosso encontro social no Zoom. Então, todos os inscritos já receberam o link do Zoom pelo e-mail, mas se alguém tiver algum problema, manda mensagem aqui para a gente no chat que a gente manda de novo. Mandem as suas perguntas ao longo dessa sessão também, que eu vou passar elas para a nossa mediadora de hoje, que é a Cecília Mello, professora Cecília, maravilhosa. Lembrar também que na semana passada a gente já esteve junto no evento Jovens Comunicadores, então é um prazer receber a professora Cecília aqui de novo. E quem não assistiu o evento Jovens Comunicadores também está disponível nesse canal aqui do IFISH mesmo. Semana passada foi incrível com a Xumien e com o Sabe a China. E hoje ela está aqui mediando a mesa sobre artes. Professora Cecília Mello, da USP, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada a todos os integrantes da mesa. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, Mariana, por essa apresentação tão carinhosa. É um prazer para mim estar aqui. Eu gostaria de te agradecer por esse convite para mediar essa mesa Artes dentro do 5º Seminário Pesquisar a China Contemporânea. É uma grande honra para mim, eu fico muito feliz. Eu gostaria de agradecer ao todo o comitê de organização deste 5º Seminário Pesquisar a China Contemporânea, em nome da querida Mariana Ueta, reiterar, então, essa alegria de estar aqui com 5 pesquisadores tão extraordinários sobre, dentro deste campo, não é tão grande, que é o campo das artes chinesas, e que vão falar um pouco das suas pesquisas na pós-graduação, dentro da literatura e do cinema, e da tradução, do campo da tradução. Então, muito obrigada, Mariana. Eu acho que nós agora podemos já dar início, então, às apresentações. Nós faremos as 5 apresentações e depois, no final, nós teremos uma sessão de perguntas e comentários, né? Eu farei algumas perguntas e comentários e depois nós abriremos também para o público que está assistindo no YouTube. Cada apresentação dura cerca de 10 minutos e nós iremos seguir a seguinte ordem. Primeiro o Hamilton Reis, depois a Verena Veludo, depois o César Machusso, em seguida a Thaís Craveiro e, por fim, o Paulo Menechelli. E eu vou apresentá-los antes das suas devidas apresentações. Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Hamilton Reis, que está conosco aqui hoje. O Hamilton, ele é certamente o principal tradutor do português para o chinês aqui no Brasil e no mundo, de um modo geral. Hoje é uma grande honra, então, ter o Hamilton aqui com a gente. Ele já finalizou um mestrado recentemente na USP, dentro do programa de pós-graduação em Línguas Estrangeiras e Tradução, e agora está realizando seu doutorado neste mesmo programa, o programa Letra, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, na área de tradução e literatura chinesa. O título da apresentação do Hamilton é Shen Zhongwen, Quase Esquecido, Quase Nobel. Então, eu, com muito prazer, passo a palavra ao Hamilton para a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Cecília. Só confirmando, vocês conseguem ver a minha tela?
todos conseguem... Por enquanto, ainda não. Ainda não? Uhum, ainda não. Seu PowerPoint, né? Então vamos Isso. aguardar. Eu acho Ok. que o... Deixa eu compartilhar de novo. Acho que o Zé Maria teria que colocar, né? O seu, não sei. Vamos lá. Vamos aguardar só um momento. Ah, agora sim. Apareceu? Apareceu, tá ótimo. Muito obrigada. Oh, e agora? Sim, perfeito. Sim? Sim, sim. Tá bem, então. Obrigado, Cecília. Eu queria agradecer primeiro a Cissa pelo convite para participar desse seminário. Eu queria agradecer também os organizadores que estão tornando possível esse encontro com tantos colegas, com tantas pesquisas fantásticas sobre a China contemporânea. Eu também fico muito agradecido de poder compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa atual, que é sobre esse autor tão importante quanto pouco lembrado, que é o Shen Zhongwen. O Shen foi um dos escritores mais importantes, mais produtivos da geração do 4 de maio. Ele publicou literalmente centenas de artigos, crônicas, ensaios, ele experimentou em vários gêneros, da poesia até o teatro, e se destacou com seus contos e novelas. O conjunto da obra dele, para vocês terem uma ideia, tem cerca de 500 títulos. E uma edição recente na China, da obra completa dele, saiu com 32 volumes. E ele é considerado também o precursor da literatura regionalista na China moderna. E um fato curioso é que, diferentemente de outros intelectuais da época, ele não tinha uma educação formal completa. Ele tinha só o ensino fundamental, depois ele fez uma academia militar na juventude, na adolescência, e toda a formação literária dele era de leituras espontâneas, tanto dos clássicos chineses como da literatura estrangeira em tradução. Mas, apesar disso, o nome dele não costuma ser lembrado quando a gente pensa na literatura chinesa daquela época. E isso é um ponto enigmático, né? Como é que um escritor dessa estatura acabou ficando em segundo plano, e como é que ele demorou tanto a ser reconhecido, a ganhar esse reconhecimento entre os nomes de primeira grandeza daquele período? Bom, na verdade, naquela turbulência que era a China na primeira metade do século XX, o Shen não compartilhava do fervor político da época. Ele via, na verdade, com preocupação a crescente polarização entre os chineses. Ele acreditava que os radicalismos iam acabar prejudicando a civilização chinesa. E, por outro lado, ele não concebia a literatura, ele não conseguia fazer uma literatura engajada, uma literatura que ele considerava de propaganda. Enfim, ele era tão contra a literatura como instrumento de propaganda e contra a literatura como produto comercial. Com isso, ao longo do tempo, ele vai ficando cada vez mais isolado, tanto no âmbito político como no âmbito ideológico e mesmo social. E lá pelo final dos anos 40, ele vai sendo alvo de críticas cada vez mais duras pela falta de engajamento, até que por volta de 49 e 50 ele renuncia para sempre à escrita de ficção. E a partir desse momento, acontece um apagão em torno do nome de Shen Zhongwen. Por cerca de 30 anos, os livros dele deixaram de ser publicados tanto no continente como em Taiwan, e ele não era sequer mencionado nas obras de referência, ele estava oficialmente fora do cânone literário. Isso perdurou até a reabilitação dele no continente, que foi em 78, e em Taiwan, que foi em 87. E em 1988, a Academia Sueca considerou que ele merecia ganhar o
o Prêmio Nobel de Literatura, mas a decisão veio tarde demais. O Shan tinha falecido 2 meses antes, em Pequim. Shan tem uma visão muito especial da terra natal dele, que é o oeste de Hunan, uma província no sul da China. E na época em que ele nasceu, essa região ainda era muito isolada, muito remota, cheia de paisagens intocadas. E ele tinha viajado por ali intensamente durante a juventude como soldado a serviço de um dos senhores da guerra locais. Nessas viagens, ele presenciou, como ele mesmo conta na biografia dele, presenciou o melhor e o pior da natureza humana. E ele também tinha uma visão muito especial e muito idealizada das etnias nativas, que eram a maioria da população da região na época. E eram etnias que ele conhecia de perto, porque a mãe dele era de uma dessas etnias e a avó paterna era de outra. Bom, na visão dele, a civilização confuciana estava em crise. Ele achava que os chineses Han eram decadentes, que eram apegados a ritos sem sentidos, a clássicos mortos. E as minorias étnicas, por outro lado, eram a materialização da pureza primitiva, que ele opunha àquela turbulência da China contemporânea dele. Na imaginação do Shen, essa cultura ancestral desses povos nativos era, de certa forma, ela representava o que os chineses haviam sido na sua origem. E ele, então, propunha um retorno aos valores e à beleza dessa China pré-confuciana, dessa China primordial. A obra dele, na qual eu estou trabalhando, se chama Pianchang, é uma novela. A tradução provisória é Cidade Fronteiriça. É considerada uma das suas obras mais representativas e uma das obras-primas da literatura regionalista daquele período. Nessa novela, Shan recria a terra natal dele, imaginando uns espaços que ainda não eram totalmente corrompidos pela decadência urbana. E é a história, ele conta a história de um velho barqueiro com a sua neta, que está chegando na idade de casar e tem que escolher entre 2 pretendentes. Mas conforme a história avança, a gente vai vendo que naquele vilarejo, que fica na divisa entre 2 províncias, mas também numa fronteira simbólica entre um mundo antigo, primitivo, ideal, e um mundo civilizado e decadente. A gente nota que esse vilarejo é um paraíso imperfeito, que aquela vida pacata, que aparentemente está fora do círculo do tempo, ela não está imune às tragédias humanas. E esse é um daqueles textos em que a prosa dele relembra uma pintura tradicional. Cada frase parece uma pincelada. Então, cada frase vai acrescentando um elemento novo naquela imagem que ele vai construindo. E como na pintura tradicional chinesa, tudo parece meio distante, até o que está em primeiro plano. E a figura humana, ela aparece ali reduzida na sua proporção natural, como um componente daquele universo. Para ilustrar, eu gostaria de ler os parágrafos de abertura dessa obra, na tradução minha, mas ainda em progresso. Peço desculpas, porque ainda não é uma tradução acabada ainda. Vou compartilhar com vocês aqui. Quem vem de Sichuan para Hunan encontra uma estrada larga indo para leste. Ali, perto da divisa de Shanxi, onde essa estrada alcança um lugarejo de nome Chatun, há um riacho. À margem desse riacho, um pequeno pagode branco. Ao pé desse pagode, uma casa solitária. E nessa casa moram um velho, uma menina e um cachorro. O riacho contorna a colina rochosa e, correndo mais uns 3 li, deságua no rio de Chatun. Mas quem atravessa o rio e vai pelo morro, andando só 1 li já chega à vila. Se o curso do riacho é como o dorso de um arco, o caminho do morro é como a corda. Daí a pequena diferença na distância.
O riacho, com seus 20 jiang de largura, corre por um leito de pedra. No cristalino da água calma e funda, tão funda que a vara não toca o fundo, contam-se os peixes, um a um. Bom, com isso, eu gostaria só de... Eu não sei se eu ainda tenho tempo suficiente. Tá? Eu gostaria só de lembrar vocês, olha só, quem puder ver a foto da cidade natal dele, Fan Huan, Hunan, nesse slide, tem ali um pagode branco, o rio cristalino, as montanhas verdes ao redor. Por aí a gente vê como é que ele vai materializando a terra natal dele na escrita dele. Bom, com isso, acho que eu já cheguei no meu tempo. Eu vou encerrando minha apresentação e agradeço a vocês todos pela atenção. Obrigado. Muito obrigada, Milton, pela sua apresentação, que nos deixou com um desejo assim enorme de continuar esse livro, essa leitura que, né, espero que em alguns anos, ou até antes, não sei quando que você pretende finalizar e aí publicar, nós poderemos com certeza ler. Eu fiquei emocionada de ouvir esses 2 primeiros parágrafos, realmente emocionada. Lindíssimo, muito obrigada. Obrigado. Bem, agora vamos passar para a apresentação da querida Verena Papacideiro, Veludo Papacideiro. E eu não sei se você prefere Verena Veludo apenas ou Verena Papacideiro. Verena Veludo, né? Verena Veludo, melhor. Mais curto. Então, a Verena, ela é professora de língua chinesa no Instituto Confúcio, da Unesp. Ela é também professora de português para falantes de chinês. É tradutora de chinês-português, também consultora de língua e cultura chinesa, e ela possui bacharelado em letras pela FEFELESH, pela Universidade de São Paulo. Eu acho que não comentei, mas o Hamilton também é egresso do departamento de, quer dizer, da letras, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas, da USP. E a Verena tem mestrado em ensino de chinês para falantes de outras línguas pela Universidade de Hubei, na China. E atualmente ela está cursando também um mestrado, um outro mestrado, no programa de Línguas Estrangeiras e Tradução, programa Letra, de pós-graduação Letra, na FEFELESH USP. E o título da apresentação da Verena é Eu lhe digo mundo, a poesia nebulosa e a resposta de Peidal. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença e passo a palavra à Verena. Eu que agradeço, Cissa, muito obrigada, e também à organização do Pesquisar China Contemporânea de 2021. Então, dou uma boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui para expor um recorte da minha pesquisa sobre poesia nebulosa, com essa apresentação. Eu lhe digo o mundo, a poesia nebulosa e a resposta de Peitao. Bom, eu vou contextualizar sucintamente o que é a poesia nebulosa, os poetas nebulosos, introduzir esse poeta, Peitao, um dos expoentes do movimento, e apresentar a tradução do seu aclamado poema Huitá, Resposta, fazer um breve comentário sobre a tradução. A poesia nebulosa, Manlongshi, é um movimento poético vanguardista concebido entre o fim da década de 70 e início da de 80 na China. Embora ele tenha sido um movimento extraoficial, ele foi bastante popular na sua época e é até os dias de hoje sendo pesquisado na academia e ensinado nas escolas. As suas raízes estão na poesia marginal, que circulou em atividades de leitura no campo e em salões literários. Seu principal meio de publicação foi o Jintian, o primeiro jornal literário extraoficial da República Popular da China, fundado em dezembro de 78 e encerrado em outubro de 80. Atualmente é um jornal literário em formato online, disponível no endereço
que vocês podem ver aí no slide. Os poetas nebulosos, Manlong Shiren, nasceram nos primeiros anos da fundação da República Popular da China e vivenciaram a Revolução Cultural na sua juventude. Eles foram influenciados pela poesia modernista ocidental e, como escreveu Hong Huang, pseudônimo de Xiaoqi, no manifesto da terceira edição do Jintian, eles criaram um novo tipo de poesia. Alguns a chamam de revolução, outros uma invasão de monstros ocidentais no mundo da poesia chinesa. O propósito dessa criação poética nebulosa era libertar-se do establishment literário em que a poesia servia à ideologia reconhecida e autorizada oficialmente pelo Estado. Os poetas nebulosos, então, exploraram ambiguidade, polissemia num imagismo delirante e reencontraram-se com o eu lírico subjetivo, que devolveu à poesia chinesa o seu estado puro e experimental da arte. Pei Tao é pseudônimo de Zhao Zhenkai, é o poeta mais representativo da poesia nebulosa, tendo fundado, junto com outros artistas, o jornal literário Jintian. É autor de antologias poéticas, ensaios, prosas de ficção, livros de memórias infantis. Suas obras já foram traduzidas em mais de 30 idiomas. Ganhador de diversos prêmios literários dentro e fora da China. Foi também indicado ao Nobel de Literatura. Nascido na Pequim de 49, aos 17 anos aderiu à Guarda Vermelha nos primeiros anos da Revolução Cultural. Mas, com o desmonte do movimento, foi conduzido para a reeducação no campo em 1969, tendo trabalhado por 11 anos como operário na construção civil. Após essa experiência, ele perdeu o entusiasmo pela Revolução e passou a rejeitar as políticas maoístas, a propaganda comunista e começou a escrever a partir da década de 70. Foi exilado a partir de 89 e recebeu permissão para retornar à China só em 2016. Segundo Yao Feng e Regis Bonvicino, os versos de Pei Tao são reflexivos, revelam a natureza do ser, identificam feridas emocionais e se solidarizam com outras almas aflitas por meio, muitas vezes, de descrições atonais da paisagem. Huetá, Resposta, é o seu mais aclamado poema. Ele foi escrito em 73, editado em 76, após o movimento de 5 de abril e o fim da Revolução Cultural, e publicado pela primeira vez em 78, na primeira edição do Jintian. Mais tarde, ele foi um dos poemas mais citados durante o movimento estudantil de 89 e, recentemente, retomado nas redes sociais chinesas. É considerado um poema político, uma declaração impetuosa de resistência ao poder do Estado, segundo a análise de Bill Ashcroft. Em português, esse poema recebeu 3 traduções. A primeira, do saudoso professor Hu Xutong, publicada na edição especial sobre China da revista Poesia Sempre, em 2007. Uma outra do meu orientador, professor Dr. Antônio Menezes, em artigo publicado em 2011. E, mais recentemente, da colega Huang Lin, em sua dissertação de mestrado, defendida na Universidade de Macau no ano passado. A seguir, eu farei a leitura do poema em chinês. Vocês poderão acompanhar a minha proposta de tradução em português. Também não está plenamente finalizada e espero que vocês compreendam. Então, após a leitura, vamos fazer um breve comentário sobre a minha tradução. Huetá. 卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。看吧，在那镀金的天空中，飘满了死者弯曲的倒影。冰川季过去了，为什么到处都是冰凌？好望角发现了，为什么死海里千帆相近？
我来到这个世界上，只带着纸、绳索和身影，为了在审判之前选读那些被判决了的声音。告诉你吧，世界，我不相信。总是你脚下有1000名挑战者，那就把我算作第1001名。我不相信天是蓝的，我不相信雷的回声，我不相信梦是假的，我不相信死无报应。如果海洋注定要决堤，就让所有的苦水都注入我心中。如果陆地注定要上升，就让人类重新选择生存的峰顶。新的专辑和闪闪的星斗正在缀满没有遮拦的天空，那是5000年的象形文字，那是未来人们凝视的眼睛。Então, agora para encerrando, né, e fazer um comentário sobre a minha tradução, como praticamente impossível reproduzir as qualidades fonológicas da língua chinesa em português, eu não me preocupei tanto em fazer rimas, aliterações, mas eu procurei trazer algumas soluções nesse sentido para dar força a alguns versos. Por exemplo, quando eu traduzo flutuam os reflexos tortos dos mortos, ou em eu não acredito no eco do trovão, eu não acredito na morte sem punição. Alguns aspectos semânticos, eles trazem certa dificuldade, tanto na compreensão do poema, como na sua tradução em português, né? O exemplo mais significativo e levantado por outros especialistas são os 2 primeiros versos, né? A vileza é o passaporte do vil, a nobreza é o epitáfio do nobre, em que tanto Peipi e Cao Shan, né? Peipi é a vileza, o ser vil, e Cao Shan é ser nobre. Na verdade, eles são adjetivos em chinês. E a solução em português foi transformá-los nos substantivos, vileza e nobreza. Sendo que, até para o próprio poeta, ele considera que esses 2 versos são muito problemáticos, tanto em chinês. Então, imagina na tradução ao português. Ainda em relação sobre esses 2 primeiros versos, que me chama muita atenção, é que, embora eu não considere nobreza a melhor palavra a ser tradução de Cao Shan, pois em português a nobreza pode significar a classe dos nobres, a aristocracia, além da qualidade do que é nobre, que tem grandeza de caráter, né, que seria o sentido de Cao Shan. Porém, para brincar com a questão aí sonora de vileza, então achei que nobreza seria a melhor opção. Também para o verso Gao Su Ni Ba Shi Jie, que na apresentação, né, no título da minha apresentação, eu deixei como eu lhe digo, mundo, mas depois, passando pelo poema, preferi então a solução digo-lhe mundo, pois ela corresponde quase exatamente ao original em chinês. Enfim, traduzir não é uma tarefa fácil, embora a tradução de poemas da geração desses poetas, né, dos poetas nebulosos e da poesia contemporânea chinesa, de modo geral, ela é uma tarefa mais fácil, né, se a gente comparar com a poesia clássica, por exemplo, com a sua forma mais fixa, as rimas, uma linguagem mais concisa.
né? Como a poesia nebulosa foi muito fortemente influenciada pelo modernismo ocidental, a gente já tem versos livres que nos facilitam mais. O mais desafiador é encontrar em português essas palavras que possam transmitir a mensagem do poema. Então, espero que a tradução continue esse trabalho e faça de forma que seja agradável na nossa língua, tanto quanto é em chinês. Aqui eu deixo algumas referências bibliográficas e agradeço a audiência atenta e anseio pelas perguntas e comentários. 谢谢观赏. Muito obrigada, Verena. Que coisa mais linda. Arrancou lágrimas aqui na sua leitura, realmente extraordinária. Muito, muito obrigada pela apresentação. Obrigada a vocês. E agora, com prazer, eu gostaria de passar a palavra ao querido César Matiusso, que vai realizar a sua apresentação também sobre poesia chinesa. O César também possui graduação em letras pela USP, né, pela FEFELESH, cursou parte desse período de graduação em Guangdong, na China, e trabalha com tradução, com a língua chinesa, pesquisa desde a graduação a língua chinesa. O seu trabalho de graduação, ele descreveu o processo de reforma ortográfica da língua chinesa, que deu origem aos ideogramas simplificados, e atualmente ele realiza, então, um mestrado no programa de pós-graduação em línguas estrangeiras e tradução, o LETRA, na FEFELESH USP, e o título da apresentação do César é a poesia de Su Dongpo, uma proposta de tradução. Então, é com muito prazer que eu passo a palavra ao César para a sua apresentação. Obrigada. Obrigado, Cecília. Boa tarde a todos. Eu quero começar também agradecendo pela oportunidade de participar desse encontro, desse evento, que eu acho uma iniciativa que é uma grande contribuição para os estudos chineses no Brasil, e numa mesa em tão boa companhia com os meus colegas que já mostraram o seu trabalho e os que ainda vão apresentar. Eu vou colocar aqui a minha tela para mostrar a minha apresentação para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos. Está dando para ver? Ok. Bom, a minha pesquisa é sobre a poesia de Su Dongpo. Ele é um poeta que nasceu há quase 1000 anos na China, e na dinastia Song. Então, eu queria, na ocasião de hoje, mostrar para vocês um pouco sobre o contexto da vida dele, a época em que ele viveu, o tipo de poesia que ele escreveu, antes de mostrar qualquer coisa traduzida. Eu participei de alguns outros eventos falando já dessa poesia, então hoje eu quis contextualizar, porque eu acho, conforme a minha pesquisa foi caminhando, que isso é tão interessante até quanto a obra. Bom, o Su Dongpo, ele viveu na época da dinastia Song, e isso, para a gente localizar mais fácil, eu vou dizer simplesmente que a dinastia Song é a dinastia que vem imediatamente após a dinastia Tang. A dinastia Tang é talvez o período mais reconhecido, mais conhecido da história chinesa, e ficou, assim, famoso por ser uma época de apogeu da cultura e das artes, do desenvolvimento da civilização chinesa. A dinastia Song, que vem depois, ela tem alguns progressos, muita coisa melhorou em relação à dinastia Tang, mas também teve algumas coisas que entraram em colapso. Para começar, eu vou começar falando sobre o que piorou na dinastia Song. A dinastia Song sempre teve uma fraqueza muito grande na sua parte militar, né? Era uma fragilidade militar. Então, desde a sua fundação, o território da dinastia Song, ele já era menor do que o da dinastia Tang. E nas suas fronteiras, que vocês estão vendo aqui, nas suas fronteiras havia já conflitos com os outros territórios fronteiriços. E esses conflitos incluíam invasões, né, e em 1126
aconteceu que a dinastia Qin, que estava no território ao norte, tomou parte do território do Império Song. Todo esse pedaço que está delimitado aqui foi perdido, inclusive a sua capital, Kaifang, que teve que ser transferida para a cidade de Hangzhou, né, mais ao sul. Por isso que nós temos na dinastia Song um período chamado dinastia Song do norte e um período chamado dinastia Song do sul. Tanto a dinastia Song, o território do Império Song, quanto todos esses territórios em volta seriam posteriormente tomados por Kublai Khan e depois se fundaria a dinastia Yuan. Então, na verdade, a dinastia Song, desde a sua fundação, só diminuiu de tamanho. E uma das explicações para que isso tenha acontecido é, de fato, a perda da importância da parte militar na vida chinesa e na sociedade chinesa nessa época. E isso aconteceu porque essa sociedade passou a valorizar outras pessoas, que eram os intelectuais. E isso aconteceu por várias coisas nos apontam esse caminho, mas a principal delas é, por exemplo, a instituição dos exames imperiais. Os exames imperiais foram o equivalente a concursos públicos que foram instaurados para se selecionar as pessoas que poderiam ocupar os cargos do governo imperial. E eles avaliavam habilidades como, por exemplo, a escrita de poesia, a caligrafia, a pintura, a estratégia em jogos de tabuleiro, os conhecimentos dos textos clássicos de pensamento e de literatura, e música também, inclusive. Isso contradizia completamente também o que acontecia na dinastia Tang, que era um ambiente em que as pessoas conseguiam cargos por indicação, simplesmente. Então aqui eles criaram esses exames imperiais, que fizeram com que essa elite chinesa, que eram os mandarins, as pessoas que ocupavam esses cargos do governo, fossem literatos, na sua maioria. E valorizava, né, esse setor da sociedade. Então, foi o momento em que essas pessoas foram mais valorizadas, os intelectuais, os literatos, os escritores, e isso gerou um ambiente propício para o desenvolvimento da literatura. Também houve muito desenvolvimento tecnológico nessa época, como, por exemplo, a expansão do uso da pólvora, a invenção do papel moeda, que permitiu uma expansão do comércio. E o papel moeda, por sua vez, foi possível graças a outro advento da época, que foi a prensa, que permitia você imprimir cédulas em larga escala e com qualidade, né? Bom, isso também acontecia no momento em que era muito intensa a movimentação e o comércio pelas rotas da seda, então havia muito comércio e muita interatividade com outras partes do mundo. E isso culminou com a formação de grandes cidades. Nessa época, a China tinha a maior cidade do mundo, que era Hangzhou, e também era considerada, hoje, né, se considera que a China, nesse momento, era a civilização mais desenvolvida do mundo, durante o período Song. E isso ocasionou o surgimento de um meio urbano, de grandes cidades, de uma vida muito dinâmica, muito cosmopolita, com muitas trocas, e surgiram nas cidades os bairros que são chamadas as áreas de entretenimento, que abrigavam restaurantes, casas de chá, teatros, e onde viviam também e trabalhavam artistas, pintores, atores, músicos, e eram as áreas onde que eram frequentadas pelos círculos literários também, e onde viviam também, claro, as prostitutas. Bom, havia uma interação, né, como eu disse, cultural com outras regiões, e chegava um tipo de música novo da Ásia Central, que foi chamado de música de banquete. Era uma música que se usava nesses eventos, praticamente, sociais, e um gênero literário surgiu por conta dessas melodias que ficavam famosas nessa época, que eram poesias escritas como letras para essas melodias. E começaram a ser chamadas, então, de tsi, que são justamente são as letras para essas músicas. Muitas desses poemas eram escritos por mulheres, muitas dessas mulheres prostitutas,
E a temática desses poemas era romântica e amorosa. Muitas delas escreviam, eram, por exemplo, protegidas de algum literato e escreviam para ele porque ele a abandonava e esse tipo de coisa. Então, essa temática era vista como uma temática muito vulgar e que não não tinha espaço no meio literário mais elevado. E é aí que entra o nosso autor Sutompo. O Sutompo, então, nasceu em Sichuan em 1037. Aos 20 anos de idade, ele é admitido em um concurso imperial, passa a fazer parte do governo, né, dos cargos, começa a receber e assumir cargos públicos. Ele vai desde notário até prefeito, governador, ministro da educação. Ele foi preceptor de um dos imperadores da época. E a situação política na dinastia Song era muito instável e, às vezes, a coisa virava e ele sofria perseguição política, foi exilado, foi preso, as suas obras chegaram a ser proibidas em toda a China, e quanto maior era a proibição, mais elas se tornavam valiosas, e mesmo sendo proibidas, era uma vergonha se você fosse um literato que não soubesse sua obra de cor, né? Então, ele viveu uma vida de muitos altos e baixos e frequentava tanto a elite urbana, quanto nos momentos de exílio era mandado para áreas afastadas e áreas rurais e tal. E essa transição entre esses dois mundos permitiu que ele desenvolvesse muitas habilidades em muitas áreas. Então, ele não só era um poeta que escrevia em várias formas poéticas, como também escrevia cartas, ensaios filosóficos, tratados políticos. Ele escreveu sobre farmacologia, por exemplo. Ele foi considerado um grande calígrafo, um grande pintor. Ele foi engenheiro, responsável por importantes obras de infraestrutura nas regiões que ele governou. Ele foi um importante agrônomo. Enfim, ele pesquisou e estudou tudo de muitas áreas. É por isso que eu considero que ele seja um polímata dos maiores. E quando ele entra em contato com a poesia Zi, ele começa a produzir poemas nesse formato, nessa forma poética, e ele causa junto com alguns outros poucos autores, que eram autores renomados, poetas famosos, célebres, ele consegue fazer uma grande mudança na história desse gênero poético. Os poemas Zi que Sutompo escreveu se tornaram os seus poemas, os poemas mais importantes da sua obra, e se tornaram também os poemas mais importantes da dinastia Song, se tornaram o melhor da literatura da dinastia Song. E junto com os poemas Tang, são os poemas mais celebrados de toda a história da China. É claro que existem exceções, mas eu não encontrei ainda um amigo chinês que não conheça de cor pelo menos um poema do Sutompo. Então, o meu projeto, a minha pesquisa se baseia em determinar quais desses poemas escritos por Sutompo são aqueles que são mais importantes, mais emblemáticos, e fazer uma tradução desses poemas de forma interpretativa, literária, bastante artística, e uma tradução comentada, que consiga contextualizar esse mundo em que ele vivia e todas as suas preocupações, todo o seu universo literário, também através dos comentários e da contextualização. Tá? Então é isso, eu termino por aqui. Gente, agradeço muito a oportunidade e encerro por aqui. Muito obrigado. Xixi. Muito obrigada, César, pela apresentação tão rica. Eu esqueci de falar que o César também é professor de chinês, de língua chinesa, né, no Instituto Confúcio, e também tradutor, e realmente foi muito bom te ouvir falar sobre esse contexto histórico que produziu uma figura, um polímata, como você disse, uma figura tão extraordinária como o Sutompo, e tão pouco conhecida ainda para nós ocidentais. Então, muito obrigada.
E agora eu passo a palavra à querida Thaís Craveiro. A Thaís, ela é graduada em História pela Unifesp, Campus Guarulhos, e já na graduação a Thaís começou a se interessar pela China, e começou a pesquisar a China e realizou um trabalho de conclusão da sua graduação em História, intitulado Despertar no Ocidente, Teorias Raciais e a Imigração Chinesa no Brasil no século XIX. E hoje a Thaís, ela é mestranda no programa de meios e processos, eu mesmo esquecendo o nome do programa, onde eu oriento a Thaís, olha que horror. É o programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais, ligado à Escola de Comunicações e Artes da USP, sob minha orientação, e a Thaís pesquisa cinema chinês e cinema revolucionário chinês, e principalmente 2 filmes que ela relaciona, são filmes que têm tem o mesmo título, né? Filmes sobre a mesma história, mas filmes diferentes, que ela vai daqui a pouco, né, apresentar. O título do trabalho da Thaís é Cinema e Balé Revolucionário Chinês, a representação das personagens femininas em Destacamento Vermelho de Mulheres. Então, é com muito prazer que eu passo a palavra à querida Thaís para a sua apresentação, baseada na sua pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação em meios e processos audiovisuais da ECA USP. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. Obrigada, Cissa. Vou falando aqui, compartilhando a minha tela. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Cissa, Mariano, os colegas pesquisadores desse espaço, né, para a gente falar sobre China, sobre as nossas pesquisas. Só deixa eu perguntar, gente, está aparecendo a apresentação para vocês? Está certinho? Tá sim, Thaís, está ótimo. Então tá bom. Bom, a Cissa já me apresentou, sou orientanda da Cissa na USP, né, lá na ECA. A minha pesquisa é intitulada Cinema e Balé Revolucionário Chinês, a representação das personagens femininas em Destacamento Vermelho de Mulheres. Eu preparei aqui para vocês hoje uma apresentação sobre a minha pesquisa e um pouquinho de um dos filmes. Eu estou caminhando para o final do mestrado, estou escrevendo a minha dissertação, e nesse momento eu estou trabalhando no capítulo 2. Então, a minha pesquisa está estruturada em 3 capítulos. No primeiro, eu apresento contextualizações históricas sobre a produção cinematográfica chinesa, sobre a Revolução Chinesa e a participação da mulher, tanto na produção cinematográfica como na Revolução, né? E uma cronologia com as obras feitas com esse título, Destacamento Vermelho de Mulheres. No capítulo 2, eu faço análise fílmica do longa-metragem do Xie Jin, foi lançado em 1961, alicerçada sobre 3 vetores, que são a análise da protagonista feminina, a análise estética e o modo de representação dos protagonistas e antagonistas. E no capítulo 3, eu vou fazer uma breve contextualização histórica sobre a Revolução Cultural e uma introdução sobre a prática do balé clássico na China, bem como uma análise comparativa entre o balé e o filme do Xie Jin, né? Porque o balé, ele usou o roteiro do filme do Xie Jin e fez adaptações ali para o período da Revolução Cultural, né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os meus objetivos nessa pesquisa. Como objetivos específicos, eu tenho a análise através da protagonista Wu Chonghua, analisar, né, as formas de representação das personagens femininas no cinema do período maoísta e se essas formas de representação foram uma manifestação feminista à chinesa, já que uma ideia, né, muito difundida naquele período era a utilização de ideias estrangeiras para a libertação e o desenvolvimento nacional, ou se a libertação feminina foi um discurso forjado pelo Partido Comunista Chinês, pautado apenas na luta de classes, né? Como objetivos gerais, eu tenho a ênfase nos aspectos intermediáticos das obras que compõem o Destacamento Vermelho, em que pretendo, né, investigar a intenção do Partido Comunista Chinês por uma internacionalização
das artes atrelada à internacionalização da Revolução Socialista. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico, né, desses filmes. Então, são filmes do período maoísta, de dois períodos diferentes dentro do regime maoísta, né, que é o período dos 17 anos, que começou com a fundação da República Popular em 49 e se encerrou em 66, quando começou a Revolução Cultural. Então, o filme do Xie Jin, ele está inserido no período dos 17 anos, e a Revolução Cultural, que começou em 66 e durou até a morte do Mao, né, em 76, e é o período que está inserido o balé filmado. A narrativa de Destacamento Vermelho se concentra em uma das batalhas de libertação da província de Hainan, entre os anos de 1930 e 32, onde se formou uma tropa feminina do Exército Vermelho que participou ativamente e se destacou nessas batalhas ali contra o Exército Nacionalista, né? O longa-metragem de 61 foi encomendado ao diretor Xie Jin para comemorar os 40 anos do Partido Comunista Chinês. Foi um filme que recebeu prêmios nos festivais de cinema socialista, né? E também despontou o Star System socialista na China. O balé filmado, de 1971, foi dirigido por Kang Wanchang e Fu Jie, e foi uma das obras modelo de maior destaque durante a Revolução Cultural, que foi o período, né, em que a Jiang Qin, a quarta e última esposa do Mao Tse-tung, assumiu as diretrizes artísticas. Esses filmes, eles apresentam uma fortíssima influência soviética através da estética do realismo socialista e da narrativa dos heróis, né? Tem um caráter intermediático, já que esse mesmo título foi representado em diferentes mídias, e uma importância histórica também muito grande, porque esses filmes, eles atravessaram gerações e foram retomados em estudos acadêmicos na China a partir dos anos 80, 90 e 2000 também. Aqui eu tenho uma cronologia dessas obras que eu vou falar rapidamente para vocês. A primeira forma que apareceu com esse título foi uma reportagem narrada em primeira pessoa no final dos anos 50, em que conta a história do destacamento feminino do Exército Vermelho e já destaca uma personagem específica, que é uma camponesa muito jovem, de 16 anos, que se dedicou à luta revolucionária, né? Nesse mesmo período, tem o primeiro formato para palco, que é a ópera de Hainan, chamada Tiongyi. Foi uma ópera apresentada apenas na ilha, porque foi cantada no dialeto, né? Em 61, longa do Xie Jin. 63 e 4, o destacamento volta aos palcos em um balé de repertório, uma ópera de Pequim, na Academia de Dança e na Academia de Ópera de Pequim. Em 66, tem uma revista em quadrinhos, atribuída ao Lian Xin, que é o roteirista do filme. Em 71, balé filmado. Em 72, a Ópera de Pequim filmada, dirigida por Chiang Yin. E nas décadas de 90 e 2000, o balé é remontado, ele entra em turnê mundial. Temas musicais do filme são tocados por orquestras, tem a criação do parque temático, tem venda de souvenirs, atrações, séries de TV e outras versões em quadrinhos. Aqui eu vou falar sobre a Wu Chonghua, né, que é a representação feminina e libertação nacional. Ela é a protagonista do filme. Ela era uma camponesa escravizada pelo latifundiário Nampa Khen. Ela tem a sua liberdade conquistada com a ajuda do Partido Comunista Chinês, através da figura de Hong Chang-Tin, que é o protagonista masculino, né, é o secretário do partido, que se infiltra na propriedade do Nampa Khen, disfarçado de um rico, né, comerciante. E aí, depois que ela é libertada e é orientada a ir para o acampamento do Exército Vermelho, a gente acompanha a transição da personagem, né, de uma pessoa escravizada para uma heroína revolucionária, e no começo ela tinha uma sede de vingança pessoal, e depois ela entende que a causa era coletiva, né, e aí a minha linha de análise é o uso do feminino como representação para a libertação nacional. Essa é a Fu Hongyan, a personagem feminina secundária. Ela desenvolve uma relação de irmandade com a Wu Chonghua, formando, né, uma família revolucionária pautada nas relações de classe, não de sangue, e ela se casa e dá luz a uma menina, representando a continuidade da revolução através das novas gerações e das novas gerações de mulheres revolucionárias, né?
E aqui, para finalizar, eu vou passar alguns frames do filme que eu acho importante para vocês conhecerem um pouquinho. Essa é a protagonista no começo do filme, quando ela foge, é capturada e é torturada. Aqui ela e a Hong Lin, quando chegam no acampamento do Exército Vermelho, e se deparam com essa imagem, né? Uma nova proposta de feminino para as mulheres chinesas, uma soldada, né? Elas se fascinam com essa possibilidade de libertação e de colaboração para a luta revolucionária. Aqui já são as soldadas da tropa feminina, uma tropa liderada por uma comandante mulher também. Essa é a fase de transição, que elas estão recebendo alfabetização e educação política, educação militar, treinamento militar, né? E o maior contraste entre a protagonista, quando ela vai ser admitida no exército, que ela estava vestida com um traje tradicional vermelho, porque ela foi vendida, né? Era uma cor das roupas de casamento, ela mostra as marcas da tortura, e depois ela já formada soldada. O martírio do Hong Qianqing, ele morre bravamente pela causa revolucionária, ele é queimado, e a Wu Chonghua é aceita no Partido Comunista, e ela assume esse lugar, então, de liderar a continuidade da revolução naquela província. Então, a tropa do exército feminino, ela é vitoriosa, sob o comando da Wu Chonghua, que segura as camaradas dela que queriam se vingar imediatamente com a morte do Hong Qianqing. Ela explica, né, o auge da maturidade política dela, de que aquela luta era pela China inteira, né, não só por elas mesmas. E os últimos planos do filme é quando o exército feminino sai vitorioso para outra região da ilha, né, para libertar outras regiões, levando então essa nova geração de mulheres revolucionárias, que elas até falam que é o primeiro bebê nascido no Exército Vermelho, no destacamento feminino, né? E os últimos planos do filme, em que o rosto dela se funde com a bandeira soviética, e é uma representação muito forte da mulher da China revolucionária, que estava ali crescendo, né? E essa gravura que ela aparece no começo do filme também, com a Wu Chonghua em destaque, e saindo o exército vitorioso. Aí as minhas referências, e obrigada. Muito obrigada, Thaís, pela sua apresentação sobre esse filme belíssimo do Chedin. Para quem não viu, deve, sem dúvida, assistir. É um filme, claro, né, de propaganda, mas muito, muito, muito bonito. E esse diretor, né, a obra dele toda, Thaís, anda bastante encantada com a obra do Chedin, e realmente é fantástico, eu recomendo para todo mundo assistir. Mas muito obrigada. E agora, sem maiores delongas, é meu prazer passar a palavra para o querido Paulo Menechelli. É difícil apresentar o Paulo, são tantas coisas que eu poderia falar sobre o Paulo, a carreira dele, tantas iniciativas, tantas pesquisas tão preciosas que ele já realizou. Eu vou resumir: o Paulo, ele atualmente está fazendo o seu doutorado no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Ele já realizou seu mestrado, né, no mesmo instituto, é formado pela USP, pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ele trabalhou como assessor para assuntos internacionais da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo entre 2014 e 2015, e como consultor do Ministério da Cultura do Brasil entre 2015 e 2016, em projeto visando a internacionalização da cultura brasileira. E atualmente a pesquisa do Paulo tem como foco a diplomacia cultural da China, em especial o uso do cinema como instrumento de soft power. O Paulo também é editor da revista Mundorama e é cofundador e diretor da área de pesquisa do Observa China. Então é com muito prazer que eu passo a palavra ao Paulo para sua apresentação, que é intitulada Projetando o Sonho Chinês, Cinema, Soft Power e as Relações China-Brasil. Muito obrigada. Olá, muito obrigado, professora Cecília. Obrigado. Primeiramente, me desculpem estar de máscara aqui, eu estou no meio de uma mudança, mas eu não queria perder a oportunidade de estar nessa mesa tão incrível, com pessoas que eu admiro tanto, e fiquei super emocionado com as apresentações de vocês, e foi demais. Então, mas, desculpa, eu estava sorrindo enquanto a Cecília falava, ela não conseguia ver.
Faz parte. Nós estamos te escutando bem, estou te escutando bem. Que bom, fico feliz. Gente, muito obrigado pelo primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. O trabalho da Mariana Ueta e da turma toda que está coordenando esses seminários do Pesquisar China Contemporânea, eu já participei de alguns, é sempre incrível. E então, fico muito feliz de estar nessa mesa com vocês, é um prazer imenso. Eu queria, além disso, também mandar um abraço para a minha turma de Cinema e Relações Internacionais da graduação da UNB, que está todo mundo aqui vendo, então fico feliz com a turma. Olá! Eu vou falar um pouco, eu adorei, na verdade, que eu fiquei para o final, porque a minha pesquisa parte um pouco do lado da China, do esforço por parte da China de mostrar sua cultura para o mundo, numa percepção dos governantes, dos líderes da China, de que se precisa conhecer mais a cultura chinesa. E vocês mostraram um apanhado incrível da cultura chinesa e que cada vez mais pessoas têm mesmo que conhecer. Então, eu acho que dialoga muito bem com o que eu vou falar agora na sequência. Compartilhar a tela rapidinho. Eu montei uma apresentação sobre um artigo que eu estou escrevendo. Então, ele é ainda provisório e eu preciso trabalhar mais. Mas eu já queria conversar com vocês um pouco. Consegue ver, Cecília? Conseguimos, tá ótimo. Perfeito. Então é um pouco essa ideia do projetar os sonhos chineses, então de usar o cinema como uma forma de mostrar a cultura da China no exterior. E isso tudo parte dessa percepção. Agora mesmo, há 2 meses, de novo, o Xi Jinping destacou a necessidade de que o Partido Comunista, que a China se engaje mais na comunicação internacional, mostrando uma visão panorâmica, multidimensional e verdadeira da China, enfatizando os esforços que estão sendo feitos e que precisam ser aprofundados, inclusive, de mostrar, introduzir a cultura chinesa no exterior e mostrando uma imagem, isso eu acho interessante, respeitável, admirável e confiável da China. Um dos instrumentos que a China usa para isso é o cinema. Então, não é a primeira vez que se faz isso. A Thaís estava comentando agora do uso do cinema como instrumento doméstico, inclusive, de educação e propaganda e tudo mais. Não é exclusividade da China, tampouco, a utilização do cinema para mostrar a sua cultura no exterior e exercer, inclusive, poder dessa forma mais branda, mais soft, mas é o que a gente consegue perceber nesse momento. Então, essa matéria que está no Global Times, um dos jornais da China, de um professor da Renmin University, falando que, enfim, desde 2020, do final de 2020, a China é o país do mundo com o maior mercado cinematográfico. Desde 2016, ela é o país com o maior número de salas de cinema do mundo, e agora ela é o maior mercado cinematográfico do planeta. E aí, comentando um pouco isso, que os filmes vão se tornar cada vez mais uma variável importante na ascensão do poder nacional da China, sendo um fator de fortalecimento da inteligência tecnológica, do desenvolvimento urbano, cinema, hein, gente? Do desenvolvimento tecnológico, da cultura moderna, das operações sociais, das formas econômicas e do soft power. Então, que a China vai quebrar o monopólio cinematográfico dos Estados Unidos, hollywoodiano, e cada vez mais isso vai refletir essa integração da China com o mundo e fortalecer esse progresso chinês. E, de fato, ela vem fazendo isso por meio de uma série de blockbusters. Então, eu fico até um pouco assim... Vocês comentaram aspectos incríveis da cultura e da arte chinesa, e agora eu vou falar um pouco de blockbuster, porque o esforço de promoção da cultura chinesa tem sido por esse lado. Então a gente tem grandes blockbusters, como, por exemplo, Lobo Guerreiro 2, que foi o filme mais visto na história da China, de todos os tempos, de 2017. É um filme considerado o Rambo da China, e um filme que deu o nome, inclusive, à diplomacia chinesa, que é chamada atualmente de diplomacia do Lobo Guerreiro, tanto no exterior quanto na própria China.
filme de ficção científica como Terra Deriva, está na Netflix, os dois estão na Netflix, que é um filme de ficção científica que alguns e algumas analistas comentam, aqui a professora Anne Cocas, da Universidade de Virgínia, comentando que a China está usando cada vez mais ficção científica para vender a sua visão de futuro, mostrando como a China quer se projetar e como a China quer, inclusive, questões de governança global e questões de organizações internacionais. Isso foi um artigo que eu publiquei um capítulo de um livro, foi lançado esse ano agora, 2021, falando justamente isso, né? Como no Terra Deriva a gente consegue ver a visão, né, um futuro relacionado a organizações internacionais e governança global, um futuro com características chinesas. Então tem tudo isso, e cada vez mais o governo quer implementar ações nesse sentido. Inclusive, saiu guias, né, diretrizes para a China desenvolver o setor de filme de ficção científica, adora a especificidade do governo chinês. Cada vez mais com conteúdo na Netflix, inclusive agora quem gosta de ficção científica está na guarda da série que vai ser feita sobre o Problema dos Três Corpos, que é uma trilogia de ficção científica do Liu Cixin, e que já está dando confusões nos Estados Unidos. Os senadores do Partido Republicano estão pedindo para que a Netflix cancele a adaptação, vai ser feita pela Netflix e tudo mais. Também, além dessas grandes produções chinesas, a China tem feito cada vez mais coproduções. Então, uma grande coprodução foi, em 2016, A Grande Muralha, que foi um filme que se tinha muita expectativa, mas não deu muito certo. Mas também temos um grande volume de coproduções de animação sendo feitas, como Kung Fu Panda 3, que foi a primeira coprodução China e Estados Unidos, em 2016, Abominável, que é de 2019, e o ano passado a gente teve A Caminho da Lua, que foi, inclusive, indicada ao Oscar de animação. Nesse sentido, pensando que a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, e há uma percepção muito clara no Brasil de que, como diz aqui a Tatiana Prazeres, na Folha de São Paulo, falta gente que navegue entre culturas diferentes, que fale mandarim, que capture as nuances dessa China que a gente tem tanto desconhecimento sobre ela, o que gera, inclusive, xenofobia, entre outras questões muito sérias. O Brasil, desde 2017, assinou um acordo de coprodução cinematográfica com a China, fazendo parte de um grupo pequeno de 21 países, se não me engano, eu contei, já esqueci, que tem acordos de coprodução com a China. Apesar desse acordo ainda não ter entrado em vigor, então ele está ainda em tramitação, parado na Casa Civil, já tivemos alguns desenvolvimentos, como, por exemplo, a exibição do filme Nise, Coração da Loucura, do Roberto Berliner, que foi o primeiro filme comercialmente distribuído na China, e que ficou em exibição em mais de 600 cinemas na China. Também, agora em 2019, foram assinados alguns acordos por ocasião de uma cúpula dos BRICS que teve aqui no Brasil. Então, o Ministério da Cidadania fez um acordo de intercâmbio no setor audiovisual com a China, prevendo aí exibição compartilhada de filmes, a criação de uma plataforma que, inclusive, foi criada agora em julho de 2021, que é o Festival Passport Prime, que é uma parceria do China Media Group com Box Brasil. A Band assinou um acordo também com o China Media Group em 2019 para aumentar o compartilhamento aqui e lá de séries brasileiras, séries e filmes brasileiros na China, e o oposto. Inclusive tem um programa no Jornal da Band, que é o Mundo China, que mostra um pouco de questões chinesas para o público brasileiro. A gente espera que tenha um pouco mais da troca disso também. A EBC firmou também, a Empresa Brasileira de Comunicação, Grupo Globo, produção conjunta, cooperação no cinema, televisão, esporte e entretenimento. A Globo exibiu um dos documentários exibidos já nesse escopo dessa parceria, foi o 24 Horas, em Wuhan. Também tivemos alguns filmes coproduzidos. Dentro do âmbito dos BRICS, ainda não tivemos um filme coproduzido entre Brasil e China. A CPFL, que agora tem um envolvimento de empresas chinesas aí, tem exibido
filmes chineses no Brasil. A professora Cecília fez uma masterclass incrível ali sobre cinema chinês, de Jiangke. Agora, esse ano vai ter de novo, com muitos filmes sendo exibidos. E aí, temos várias outras iniciativas que a minha ideia é tentar entender como a China e o Brasil podem fortalecer essa relação por meio do cinema. Então, temos o filme do Marcelo Machado, Ponte de Bambu, que é incrível. Temos o filme da Milena de Moura, que é maravilhosa. Ela e o filme, o Canções em Pequim, que também mostra um pouco das sutilezas que existem no relacionamento entre os dois países. Temos um projeto que é o Look in China, que a professora Cecília faz parte tão ativamente desde o começo. Então, tivemos agora uma exibição linda na ECA, com o filme que também, o Ver a China. Acabou de ser lançado um documentário do Tiago, também sobre o futebol brasileiro na China. Então, assim, são muitas possibilidades de aumentar a cooperação nessas áreas. A minha intenção é também entrevistar um pouco as pessoas envolvidas e descobrir como fortalecer essas dinâmicas que já vêm ocorrendo, apesar ainda de haver tanto desconhecimento sobre a cultura chinesa no Brasil, e o oposto também é um pouco verdadeiro, mas talvez em maior escala do Brasil com relação à China. Tentar entender como essas dinâmicas podem fortalecer o relacionamento conjunto, usando a cultura e a arte como uma ponte para aproximar povos, países e quebrar muros e ter uma relação mais harmônica. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo, pela apresentação e pelas menções também de tantas iniciativas, né, que tentam criar essa ponte a qual você se referia, que é tão importante, que eu acho que, sem dúvida, o seu trabalho, né, a sua pesquisa, bem como dos outros colegas também, também participam, né, também reforçam essa comunicação entre o Brasil e a China, entre esses dois países que são distantes, mas também muito próximos, muito mais do que nós podemos imaginar, né? Então, muito, muito obrigada, foi muito bom te ouvir, como sempre. E agora nós temos cerca de 15 minutinhos para um pequeno debate. Na verdade, eu tenho várias perguntas, eu não sei como é que... eu acho que eu vou fazer assim algum comentário, alguma pergunta, vocês podem responder, e depois eu sei que tem perguntas do YouTube também. Eu não sei quanto tempo nós teremos, e se a Mariana... como é que a Mariana vai... Se ela depois, se eu devo fazer a pergunta do YouTube, ou se de repente ela vai... fazer a pergunta, mas daqui a pouco eu me entendo um pouco melhor aqui com o que a gente como que a gente vai administrar, né, essas perguntas. Na verdade, a gente tem, a Mariana está me lembrando, a gente tem 12 minutos, então eu vou ser bem rápida, tá? Eu vou fazer, vocês respondam assim, o mais rápido possível, e fica esse gostinho de quero mais, aqui para usar um clichê, mas é que realmente é pouco tempo, né? Então a gente tem vontade de continuar a conversa muito. O Hamilton, eu fiquei encantada, como eu já disse, com o seu trabalho, sou encantada com o seu trabalho, mas você apresentou para nós esses 2 primeiros parágrafos lindos, né, que você já traduziu. Nossa, eu acho que eu não mudaria nenhuma vírgula, assim, tá lindo demais. E eu fiquei muito interessada no que você disse sobre a relação com a pintura, né? Então, a frase com a pintura, essa relação, porque nós sabemos que na China as artes, elas tendem a ser menos estanques ou menos separadas do que no Ocidente. Então, pintura, literatura, poesia e o próprio cinema tem uma relação muito forte e um entendimento das suas dessas fronteiras muito tênues, e você alude a isso na sua apresentação. Então, e a questão da figura humana, essa figura humana reduzida, mas que na verdade estaria contida na paisagem se nós formos pensar em termos da pintura, né, e a relação da figura humana com a paisagem. Ela é pequena, mas eu queria que talvez você comentasse um pouquinho mais sobre isso.
Verena, eu também fiquei muito encantada com a sua apresentação, como já disse, fiquei muito emocionada com a sua leitura, e eu teria várias perguntas sobre outras traduções e também sobre esse pseudônimo dele, mas eu queria que você talvez comentasse um pouco por que esse poema, o Resposta, foi recentemente retomado nas redes sociais, como você comentou. E, César, eu fiquei muito curiosa para saber um pouquinho mais dessa poesia como um gênero urbano, porque isso também, de certo modo, quando a gente pensa em poesia na China, nós temos essa ideia do poeta que viaja e está na paisagem, a montanha e a contemplação, né? É algo que é um clichê, mas você nos traz um gênero que é um gênero urbano, né? Então, eu queria que talvez você falasse um pouquinho mais sobre essa relação com esse urbano na dinastia Song, né? E a Thaís, ela falou para nós, trouxe para nós esse filme extraordinário do Xie e brevemente mencionou essa aproximação da figura da mulher e a nação, né? E aquela imagem final que você nos traz, e com a bandeira, com a foice ou martelo, junto com o rosto dela. Então, eu queria que você talvez comentasse um pouquinho mais também sobre... Na verdade, eu estou apenas pincelando coisas aqui para vocês ficarem bem à vontade para comentar, a gente não tem muito tempo, mas comentar um pouquinho mais sobre essa relação no filme, como é que ele termina e o fato do filme ter sido realizado, claro, após a Revolução, mas tratar de um episódio que aconteceu antes, claro, de 1949. E para o Paulo, puxa, é extraordinário essa importância que tem o cinema, né, Paulo? Que o Paulo salientou o nome da diplomacia Lobo Guerreiro, né? Eu acho isso extraordinário. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. Por que de repente a diplomacia chinesa passou a ser chamada de Lobo Guerreiro? O que significa isso em termos de diplomacia, né? Lobo Guerreiro, uma mudança. E por que será que que o cinema tem essa proeminência toda, né? E se isso tem alguma razão histórica, uma coisa mais contemporânea, mas eu vejo que, como você mesmo mencionou, vindo da Thaís, a gente chega em você, cinema, né? Essa expressão artística tão importante para a comunicação. Então, eram esses meus comentários breves. Há também uma pergunta, eu já vou fazer, porque depois a gente já fecha e daí a gente encerra. Então, para o Paulo, há uma pergunta da Najara. Como você analisa as atuais medidas da indústria do entretenimento chinês para o banimento dos atores? E como você acha que influencia na maneira como os estrangeiros enxergam a política interna do país? Então, acho que é algum tipo de retaliação a atores populares na China. E tem mais uma pergunta aqui para o Paulo. O soft power pressupõe uma influência sobre sociedades estrangeiras, e esse é o objetivo do governo chinês, mas parece que essas iniciativas do cinema alcançam mais os chineses, né? Será que... O que você acha disso, né? E, enfim, tem mais uma aqui. Você acha que a China consegue romper o teto de vidro que limita essa ofensiva do charme? Isso também para o Paulo. Então, vamos tentar ser o mais breve possível, mas pelo menos comentar um pouco, né? E muito obrigada mais uma vez. Olá, Cecília. Bom, respondendo primeiro, o Shan Tzu-wan tem essa coisa que eu chamo de prosa pictórica. Ele vai construindo as imagens, mas sem ser uma descrição muito detalhada. Ele vai montando essa imagem na nossa tela mental. Não é à toa que um sinólogo, quer dizer, um crítico literário chinês radicado nos Estados Unidos, chamou o Shan de o maior impressionista da literatura chinesa moderna, né? Então, essa proporção natureza e elemento humano, né, parece que ele quer colocar o ser humano na sua devida proporção na natureza,
para enfatizar que ele faz parte de um universo maior, né? Faz parte de um universo orgânico. Claro que é uma visão idealizada dele. Ele estava escrevendo na cidade, ele não gostava da vida urbana, ele tinha essa visão nostálgica do campo, e é dessa forma que ele vai colocar isso no papel. E ele também acreditava que só que essas outras formas de vida que ele diz, né, do campo, das sociedades, entre aspas, primitivas, elas ganham continuidade quando elas são materializadas como frase, ou como canto, ou como verso, ou como ritmo, né, ou como imagem também. Então essa era a visão dele da literatura e da prosa como um todo. Acho que é isso. Muito obrigada, Milton. Verena? Oi, Cissa, obrigada pela pergunta. O poema Resposta, né, tomou as redes sociais chinesas, especialmente algumas publicações no WeChat e o Weibo, desde que surgiu a pandemia, né, começou a pandemia na China. Acho que por ser um poema com forte cunho político, né, uma mensagem muito forte de que não se acredita no que é dito, tanto na mídia quanto, né, pelos governos e tudo mais, esse poema foi usado como uma forma de protesto, né, expressão dessas pessoas nas redes sociais. Então foi aí que ele ressurgiu. Obrigada, Verena. O César ele vai voltar daqui a pouco, ele teve um probleminha no áudio, então acho que a gente vai direto para a Thaís. Depois eu volto para o César. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que essa representação é fortíssima porque até o fim da China imperial, a mulher estava na base do sistema de opressão da sociedade, né? No período republicano, ela começa a sua transição, podendo estudar, trabalhando, estudar no interior, e integra o movimento do 4 de maio de 19, né? Então, já no regime maoísta, a ênfase era de que as mulheres eram a base da sociedade, então a base da libertação. Não se libertaria a China enquanto a opressão em cima das mulheres continuasse, né? Tanto que nós temos uma protagonista feminina que se liberta, entra para o exército, entra para o partido, e claro que é um filme de propaganda, aí o que se vai enfatizar é como foi possível libertar as mulheres e integrá-las no exército, na sociedade, através das ideias socialistas, né? Então, acho que é mais ou menos isso que até, por isso que se funde o rosto da Woo Chun-ha com a bandeira soviética. O caminho para a libertação da sociedade era através das mulheres e das mulheres no socialismo, né? Acho que é mais ou menos isso. Obrigada. E depois me lembra, porque nós precisamos falar sobre o Pudovkin e o filme A Mãe, no qual você tem essa mesma imagem no final, né, a bandeira e o rosto da mãe, da figura feminina. Então, acho que a gente vai falar isso nas nossas conversas nos nossos papos de orientação. Vou falar do Pudovkin, que agora me veio muito à cabeça. O César, será que você agora está nos escutando e pode falar? Agora estou. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Cecília, você pediu que eu falasse sobre a questão da poesia no meio urbano, né? E tem também, desculpa te interromper, uma pergunta aqui que veio do YouTube rapidamente, que pergunta se esses movimentos literários e poéticos expandiram influência, ou influenciaram, né, a Península Coreana. Tá. Não sei se você também poderia talvez falar só rapidamente sobre isso. Ok. Sobre a parte da poesia urbana, claro que essa poesia urbana traz novos temas, né? Essa poesia da dinastia Song já começa num meio muito diferente do que a gente conhece como poesia chinesa clássica. Então já traz novas temáticas. Agora, Su Tongpo e outros autores, eles conseguiram elevar essa poesia que era tida como marginal até uma poesia de alta literatura, justamente porque fizeram alterações na sua forma e no seu conteúdo. Então eles trouxeram também temas que já eram caros à cultura chinesa. O Su Tongpo, ele é um generalista, ele escreve sobre absolutamente qualquer coisa, ele é um escritor e artista compulsivo e frenético.
Então ele foi preso numa determinada ocasião, e no dia que ele, por causa dos poemas que ele escreveu, liam um poema e faziam ele explicar o que ele queria dizer com aquilo, ele foi preso por causa disso, e no dia que ele é liberado, ele é solto na rua, ele escreve 2 novos poemas. Então assim, ele era realmente compulsivo. E ele tem uma vastidão enorme de temas. Ele escreve sobre questões humanas, sobre a vida humana, sobre a experiência da vida humana, questões espirituais. Ele escreve sobre questões do dia a dia. Ele escreve poemas que falam de pessoas que ele conhece. Ele escreve poemas críticos, de crítica política. Então ele varia muito, e outros escritores da época também vão passar. Você também tem escritores, tem a escritora, por exemplo, a poetisa Li Qingzhao, por exemplo, que consegue falar muito sobre o universo feminino e que furou aquela bolha daquele início, né? Ela foi e trouxe essa poesia para outros lugares. Então a poesia Zi, ela ficou marcada como a poesia da dinastia Song, talvez por ter tido esse alcance gigantesco assim, né? Sobre a pergunta que mandaram aqui sobre a Península Coreana, eu não sei se na época o alcance era esse, porque a China era, né, um império, uma coisa mais fechada. Eu não sei o alcance disso na época, mas depois da morte de Sutonpó, e conforme o tempo foi passando, e aquela imagem dele, ele foi recebendo títulos altíssimos que ele nunca tinha recebido em vida, ele foi recebendo depois honrarias mais altas ainda. E aí sim eu acredito que houve uma influência gigantesca, não só na Coreia, mas eu acredito que todo o leste asiático se beneficiou e bebeu, né, desse caldo cultural que foi a poesia da dinastia Song. Mas eu não sei especificamente a Península Coreana, mas eu acredito que depois, com a consolidação desse compêndio assim, né, de poemas da dinastia Tang e Song, com certeza houve influência no todo o leste asiático. A Verena pode falar também sobre isso, né, Verena? Eu realmente não sei se houve uma influência, pelo menos da poesia nebulosa, né, esse movimento na Península Coreana. Provavelmente foi traduzido para coreano, mas também não posso afirmar com certeza, porque não faz parte do escopo da minha pesquisa, mas pode ser. Fica a pergunta para nossos ouvintes pesquisarem. Maravilha, obrigada, Verena. E agora o Paulo, para a gente se encaminhar. Obrigado, adorei a pergunta, Cecília. Eu gostei de todas as perguntas, aliás, eu vi que chegou mais uma, que eu adorei. Se eu não conseguir responder, depois me escrevam por e-mail, me procurem nas redes sociais, eu adoraria continuar falando. Eu adorei que a Cecília está fazendo orientação ao vivo, coisa incrível, a gente não para na academia. Cecília, a força do cinema é algo impressionante. Eu também sempre sigo olhando para isso e tentando olhar como uma pessoa de fora, apaixonado por cinema, mas que não sou de dentro do cinema, sou do direito originalmente, mas as relações internacionais, e vendo essa força. Então, a utilização da ideia do lobo guerreiro é uma mudança muito grande na política externa chinesa, inclusive como postura dos diplomatas, e a vinculação com o lobo guerreiro é muito interessante. Nada disso também é super novidade, né? Chamar o lobo guerreiro do Rambo chinês, quem que é o Rambo dos Estados Unidos? O Rambo, né? Então, assim, tudo isso é muito, muito interessante para quem estuda diplomacia cultural, as relações, as interações entre cinema e relações internacionais. Eu acho isso muito legal de ver o lado chinês disso também. Como você, eu também gosto de outros filmes. Eu prefiro, em casa eu não vejo Terra Deriva, quer dizer, eu precisei ver 20 vezes para escrever o artigo, mas eu também prefiro ver o Jiajianke do que o Terra Deriva, mas são esses os filmes que a China está promovendo, então eu acho muito interessante, o que dialoga com a pergunta da Thalita, que também tem uma pesquisa incrível, mas é isso, esses grandes blockbusters eles são muito vistos na China. O Lobo Guerreiro, ele foi o filme mais visto na história da China, mas 98% da bilheteria é doméstica, o que mostra um pouco do alcance dessas iniciativas. Mas isso tem mudado. Então, quando eu comecei a fazer essas pesquisas, eu falava em sala de aula, falava em palestras, ninguém conhecia. O pessoal falava, filme chinês, o Tigre e o Dragão, enfim, Bruce Lee, e agora isso vem mudando. Tanto para os independentes, que uma pergunta fez sobre isso, muito legal,
quanto para esses mais populares, os idols que foram citados aí também. Então, esse pop chinês também tem ganhando muito projeção, as séries na Netflix. Então, acho que é coisas que a gente vai vendo. E a questão do banimento de atores e atrizes é uma questão. Acho que isso é um caso todo a mais. Aconteceu agora com a Jia Wei, não sei nem se ela reapareceu ainda, foi agora no final de agosto, já aconteceu antes com a Fan Bingbing. Então, assim, enfim, China, a gente precisa olhar com calma, entender e estudar, mas é uma ótima pergunta. Pesquisas aí para quem quiser fazer, eu concordo totalmente com a Verena. Obrigado, Cecília, pela leitura das apresentações e muito obrigado. Imagina. E sim, difícil falar de expressões artísticas na China contemporânea e não pensar a sua relação com o governo, partido, as diretrizes, né? Tudo isso está muito interligado, né? Está interligado, né, desde da dinastia Song. O César está falando aqui, claro, de uma coisa completamente diferente, mas ele também era uma figura que teve uma carreira né, dentro da burocracia do império, então, além de poeta, e essas relações com a política estão, né, e são intrínsecas à obra, à literatura do Shan Tsong-wan, como diz o Hamilton também. Então, o destino pessoal, as artes, as expressões artísticas e culturais da China estão sempre muito ligadas à política. É um traço muito presente. É difícil não dissociar essas coisas, né? Lá, talvez mais do que em outros lugares, eu sinto isso de forma muito, muito proeminente. Eu não sei, acho que nós não temos mais tempo para nada, a gente poderia continuar falando aqui de cinema independente, tem pergunta mais, e tantas outras coisas que tem, que essas apresentações tão bonitas suscitaram, mas fica aí uma promessa para mais apresentações, mais conversas, mais debates entre nós sobre tantas manifestações artísticas chinesas e que, né, constroem essa ponte entre nós aqui no Brasil e a China. E Mariana está aqui de novo com a gente, agradeço mais uma vez o convite para mediar essa mesa e parabenizo pela organização deste evento, né, fantástico, que é o Pesquisar a China Contemporânea. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço você, Cici, agradeço todos os participantes aqui. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os comentários no YouTube e no Facebook, mas as pessoas estão emocionadas. A gente está emocionada aqui, a nossa equipe aqui, a gente não conseguiu nem fazer pergunta, gente, tão emocionada que a gente ficou. A gente está, assim, impactado. Foram incríveis, assim, uma apresentação melhor que a outra. Muito obrigada por vir compartilhar com a gente. A Cissa sabe que aqui no Pesquisar a China Contemporânea a gente está querendo formar uma mesa sobre arte já faz muito tempo e a gente tem muita dificuldade da gente reunir. A Cissa ajudou muito a gente, então, Cissa, muito obrigada pela sua ajuda. A gente aprendeu demais com as pesquisas de todos vocês. Por favor, voltem sempre, voltem com orientandos, voltem com colegas também, pesquisando sobre China, porque é sempre muito bom, a gente sempre aprende demais ouvindo as pesquisas dos colegas. Então, muito, muito obrigada. Queria também aproveitar que o Paulo falou um pouco sobre ficção científica, fazer uma pequena propaganda, porque não sei se vocês conhecem a Xumien, que é a newsletter sobre China, muito, muito importante, muito famosa aqui. Esse ano, o Pesquisar China Contemporânea está fazendo uma parceria tanto com a Xumien quanto o Sabe a China, também sigam o Sabe a China também nas plataformas digitais. E a Xumien, ela organiza um clube do livro, né? E o clube do livro da semana que vem é o problema dos 3 corpos. Então, são todos muito convidados, vai ser muito interessante. Todos muito bem-vindos. E agora a gente tá todo mundo convidado também para a gente fazer nosso encontro social no Zoom. Acho que todo mundo recebeu o link. Se alguém não recebeu, manda mensagem para a gente que a gente envia de novo. Mas vamos continuar essa conversa boa, meu Deus do céu. Terminar essa mesa daquela vontade, a gente continuar a conversa, né? Mas vamos continuar conversando então, e agradeço demais, gente, a presença de vocês. Parabéns pelas pesquisas. Obrigada, obrigada. E todos em 10 minutos, foram impecáveis no tempo, que é raríssimo. Parabéns.